Fala, moçada. Para você criar um plot em Python, certo? Você vai precisar das seguintes bibliotecas. Nem toda versão do Python, quando você usa, no PyCharm ou em outro ambiente, vai estar pronto, né? Então você tem que tomar o cuidado de baixar a biblioteca, mas é bem simples, tá? Você vai precisar dessas duas coisas aqui, ó. Import. Colocar assim, from matplotlib.pyplot import asterisco, quer dizer que ele está importando tudo, todas as funcionalidades. E aí você vai usar também, ó, from numpy import, coloca tudo também, certo? Beleza. Vamos trabalhar da seguinte forma, olha. Primeiro de tudo, o que é uma função, né? É um conjunto de entradas e saídas. Para o plot do Python, ele só vai ver isso, entradas e saídas. E toda entrada, toda saída, na verdade, tem que estar associada a uma entrada, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou criar uma lista de pontos X, tá? E aí o domínio vai ser bem simples. Vamos pensar aqui, ó. -1, 0, 1, 2, 3. Eu tenho 5 pontos, certo? Então, para eu ter um plot, eu preciso de ter 5 saídas. Então, você vai criar outra lista. Vamos colocar valores arbitrários. 5, 2, -1, 0, 2, para ter um repetido, tá? Como é que eu faço para mostrar esse gráfico? Ó, perceba que o y ele está associado a cada x. Então, o primeiro x, o primeiro valor é o primeiro valor do y, o segundo valor do x é o segundo valor do y e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai ter esses pontos aqui, ó, -1 em 5, 0 e 2, 1 e -1, 2 e 0 e 3 e 2. Como é que a gente faz para plotar? É simples, você vai usar esse comando aqui, ó, plot x, y. Tem que ser nessa ordem, tá? Porque senão você vai inverter o visual do gráfico. E o comando show para ele mostrar na tela. E aí, como é que ele faz? Ele vai gerar uma segunda tela, uma telinha mostrando o gráfico. Veja só. Tá aí, ó. E aí, perceba que nós temos 5 pontos, tá? Vamos olhar, vamos repetir o código aqui, ó. A gente tem 5 pontos definidos. Porém, ele gera o gráfico como se tivesse muitos mais pontos. O que ele faz? Na verdade, ele liga um ponto a outro, ele interpola com retas. Então, o primeiro ponto em MATLAB, no plot, né? O primeiro ponto do plot é -1 e 5. Então, a partir daqui é o primeiro ponto. O segundo ponto é 0 e 2, tá? Então, você tem o x no 0 e o y no 2, mais ou menos por aqui onde está o meu mouse. Se você olhar no canto inferior, aqui, bem nesse cantinho aqui, ó, ele vai mostrar os valores estimados de x e y, onde você está com o mouse, tá? Então, quando eu tiver mais ou menos por aqui, eu vou conseguir enxergar o 0 e 2, né? E aí, quando eu tiver no 1, ele vai para -1, né? E continua descendo. Então, o que tem entre um e outro? Nada. Ele simplesmente traça uma reta entre um ponto e outro. É como se fosse um trabalho de ligar pontos, tá? Show! E como é que a gente faz uma função de verdade, né? Uma função, por exemplo, retilínea, que a gente viu na aula passada. Basicamente, o que eu quero? Eu quero ter funções nesse formato aqui, ó. Vou mostrar em forma de comentário. Y igual a, sei lá, 2x mais 3, né? Seria uma função afim, né? Uma função retilínea. Primeiro ponto é, vamos usar o NumPy agora, as funcionalidades do NumPy. A função que eu quero é o seguinte, 3, 4, 5 pontos é muito pouco, né, para a gente trabalhar em muitas situações. E dá trabalho você ficar digitando ponto por ponto. Não é isso que a gente precisa. O que a gente precisa é fazer um domínio e a função, a fórmula da função vai gerar minha imagem, certo? Essa que é a grande sacada. Como é que eu faço para gerar um domínio grande? Você vai usar esse comando aqui, ó, linspace, certo? Linspace. O linspace é um comando do NumPy. E aí você coloca as seguintes entradas. O ponto de início, por exemplo, vamos imaginar aqui -5. O ponto final seria 5. Então é uma função que varia de -5 a 5, certo?
E aí o terceiro argumento vai ser quantos pontos você quer entre menos 5 e 5. Digamos que eu queira 100 pontos. Então isso significa que ele vai me gerar 100 valores. O primeiro valor é menos 5, o último, o centésimo valor vai ser 5. E o que é que vai ter entre menos 5 e 5? Ele vai separar de forma linear, proporcional. É como se você tivesse uma barra, né? Uma barra, e ele divide em 100 pedaços iguais, né? E aí você coloca como se fosse uma régua partindo do menos 5 ao 5, tá certo? Vamos imprimir esses valores para você ver como é que fica. Eu vou apagar tudo isso aqui e eu vou usar o comando print. Print x. Ele vai mostrar 100 números entre menos 5 e 5, olha só. Veja que é um negócio bem grande, né? Mas ele vai mostrar. O primeiro é menos 5, depois menos 4,89, tal, tal, tal. Vai passar eventualmente por zero, por aqui, ó, 0,0505, até chegar nos 4,29, até 5, certo? Propriamente dito. Então é isso. Se você mudar esse número, por exemplo, colocar só 10, ele vai mostrar 10 números, tá? Olha só, então um array, então ele vai sempre deixar linearmente espaçado, né? São espaços equivalentes, são a quantidade de espaços de intervalos de tamanhos iguais, beleza? É isso. Show de bola. Agora vamos fazer o y ser gerado com base na fórmula. Essa fórmula aqui que está no comentário. Como que a gente faz? O NumPy, quando ele gera um conjunto de valores, ele não gera mais em formato de lista, que é o formato padrão do Python, tá? Ele usa o formato que ele chama de array. Ele é parecido com a lista, porém ele tem algumas funcionalidades. Por exemplo, se fosse no Python normal, para você criar os valores correspondentes de y, você ia ter que fazer um laço, da mesma forma que vocês viram em programação, né? Passo a passo, elemento por elemento, aplicando. Multiplica por 2, soma 3. Multiplica por 2, soma 3. Que isso não é interessante. Uma forma de criar atalho é usando esse array do NumPy. Como o linspace ele já gera no formato array, eu já posso fazer isso direto. Dessa forma aqui, ó. Y recebe 2 vezes o x mais 3. Morreu, certo? Ele vai para cada valor de x multiplicar por 2 e somar 3. Vamos tentar agora jogar num plot. Como é que seria? Plot de x e y. Se você rodar aqui, você vai ver que ele vai gerar bem bonitinha a nossa retinha marota. Certo? E não gerou. Ah, não gerou por um motivo muito simples. Porque eu esqueci do show, né? Certo? Então, você joga show aqui e executa. Agora vai rodar. Beleza, show de bola. Aí tá chato de enxergar os valores, você pode adicionar mais um comando no seu gráfico, tá? Esse comando aqui, ó. Antes do show, coloque grid. Ele vai gerar uma grade de valores. Uma grade de valores não, uma grade mesmo na tela para que você consiga ver os números melhor, certo? Para ter uma referência melhor. Só isso, tá? E aí você vai ver que é uma reta que vai do menos 5 ao 5, né? E aí, quando você está no x igual a 0, olha o mouse aí, ó, ele está na posição 0,02, 3,14, ou seja, mais ou menos o que a gente definiu. Quando x é 0, o y é 3. Por que, que o y é 3? Porque se você olhar nessa fórmula aqui, ó, quando x é 0, 2 vezes 0 dá 0, com mais 3, 3. Então, vai sempre ficar no y igual a 3. Beleza? E se eu quiser plotar um gráfico mais complexo, por exemplo, um gráfico de segunda ordem, vamos apagar esse coisa aqui, vou colocar assim, ó, vamos colocar uma função nesse formato aqui. Y igual a x ao quadrado, certo? Colocar da seguinte forma, x ao quadrado. Como que a gente exibe isso em código? Da seguinte forma, x vezes 2. O vezes em Python, ele entende que é potência. Outra forma de você fazer é multiplicar x por ele mesmo, né? Como sempre, certo? Isso funciona. Mas vamos deixar vezes 2, fica mais elegante. Se eu rodar, olha o que vai aparecer. Perceba que assim, ele parece com uma parábola, mas está vendo que ele está um pouco serrilhado, ele tem umas quinas quadradas, né? Porque a função plot faz isso. Ele vai pegar os pontos que foram gerados e ele vai ligar pontos com retas. Então, para que isso pareça
Mas com uma parábola de forma curva, você vai precisar o quê? Gerar mais pontos no seu domínio, tá? Então, vamos lá voltar para o Lean Space, ó. Eu tenho 10 pontos apenas, né? Se eu diminuir, vai ficar mais feio ainda. Vamos colocar 5 pontos, certo? Olha só, ele vai ficar ainda mais quadrado, com esse aspecto quadrado, olha só, certo? Então você precisa aumentar, é como se você estivesse aumentando a resolução da imagem, né? Então vamos colocar 50 pontos. 50 pontos já é um ponto de partida interessante. Olha só, já ficou mais curvilíneo, né? E aí, quando você precisa de um domínio maior, por exemplo, vamos supor que eu quero, em vez de menos 5 a 5, eu vou querer de menos 10 a 10, certo? Vai ficar um negócio meio feio, mas olha só. 50 pontos talvez já não dê. Ah, deu, até que deu. Dá para ver algumas imperfeições se você ampliar, provavelmente, tá? Vai dar para ver alguma imperfeição. É, ficou legal, na verdade. Mas pode ser que você precise de mais. Então você coloca aqui, se for o caso, 100 pontos ou até mais, né? Tá? Então, olha, fica mais sinuosozinho. Então, se você rodar um gráfico e por algum motivo ele não ficar parecido com o que a teoria indica, provavelmente você precisa de uma resolução maior e de mais pontos para isso, certo? No caso dessas funções mais básicas, vai ser tranquilo, você não vai ter nenhum tipo de problema. Então é isso que eu quero que vocês façam computacionalmente, tá? Eu vou passar algumas funções para vocês e vocês vão aprender a plotar gráfico para vocês começarem a se acostumar com esse processo, tá certo? E aí, mais na frente a gente vê plotagens mais complexas, ok? Valeu, pessoal!